Gálatas capítulo 2. Logo, já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. Versículo 20. De todas as palavras de Paulo, essas certamente são as mais significativas para mim. A experiência pessoal do apóstolo com Cristo não ficou limitada à estrada de Damasco, mas era vivenciada todos os dias. Ele não usava de subterfúgios para afirmar sua fé. Paulo falava com a alma. Todo o seu ser estava entregue aos cuidados de quem confiara o depósito de sua existência. Buscando viver para Deus, sua fidelidade não dependia das circunstâncias, mas independente das mesmas, dava glórias ao Senhor pela oportunidade de servi-lo. Conhecido como apóstolo dos gentios, seu chamado foi específico e notoriamente polêmico. Em momento algum, Paulo desprezou ou declarou nula a lei de Deus, mas procurou colocá-la em seu devido lugar de mecanismo divino de proteção. A lei aponta os nossos pecados e, consequentemente, a nossa necessidade de um Salvador. Ela nos impressiona no sentido de que não devemos viver como bem desejamos, mas em que há um padrão de conduta estabelecido por Deus para a nossa própria felicidade e proteção. Portanto, se Jesus foi obediente até a cruz, Filipenses 2:8, e ele vive em mim, a minha obediência será o resultado da salvação obtida pela fé no Filho de Deus. Todo aquele, pois, que nasce no reino dos céus como uma nova criatura, terá por privilégio o ser participante da obediência pela fé em Cristo. A missão mundial dada por Jesus, Mateus 28:19, logo foi melhor compreendida no Pentecostes, quando os apóstolos, cheios do Espírito Santo, falaram no idioma natal de irmãos judeus de várias partes do mundo. Atos 2:4. Grande dificuldade, porém, foi encontrada quando a missão passou a incluir os gentios. Enraizados no judaísmo, os judeus conversos ao cristianismo ainda não compreendiam a universalidade do amor de Deus, de forma que houve muita dissensão e discussão acerca desta inclusão. Paulo, no entanto, era pouco tolerante quanto à imaturidade neste sentido e buscava de todas as formas persuadir as igrejas a acolherem aos gentios, sem exigir-lhes nada além do que havia sido decidido em concílio. Atos 15:29. Ao relatar uma de suas idas a Jerusalém, Paulo enfatizou que nem sempre as estratégias que consideramos ser as mais eficazes realmente o são. Em obediência a uma revelação, ele subiu a Jerusalém e procurou pregar sobre o seu ministério dentre os gentios, aos homens que pareciam de maior influência. Seu objetivo era simples: formar novos líderes engajados na missão. Contudo, percebeu que sua estratégia não deu muito certo, tendo que lidar com falsos irmãos e com uma trupe de influentes que nada lhe acrescentaram. Além do mais, teve de resistir face a face com Pedro acerca de sua atitude incoerente. A divisão causada entre judeus e gentios era reprovada por Paulo, ao passo que Pedro e outros ainda tinham certo preconceito. E ao tornar esta atitude pública, Paulo precisou repreender a Pedro na presença de todos. O que se segue após é a exata compreensão sobre a justificação pela fé e o testemunho da verdadeira conversão. Gentil ou judeu, homem ou mulher, escravo ou livre, rico ou pobre, todos são convocados a comparecer perante o Senhor e dele aprender. Todos nós temos um papel a desempenhar na sagrada obra de evangelismo, seja no lar, no trabalho, na faculdade ou nos lugares mais remotos, talvez na comunidade em que você vive ou em lugares distantes. Onde quer que seja, a influência benéfica de uma vida escondida em Cristo é infinitamente mais eficaz do que a aparente influência de quem representa o que de fato não vive. O mundo não precisa ver pessoas de maior influência, mas ver a influência de Jesus em nossas palavras e ações. Sejam as palavras de Paulo não apenas o que foi a experiência dele mesmo, mas que pela fé no Filho de Deus, seja esta a nossa experiência diária.
Estou crucificado com Cristo, logo, já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. Feliz semana, crucificados com Cristo. Rosana Garcia Barros.